Olá, tudo bem? Como é que tu estás? De novo aqui, mais um vídeo nesse canal maravilhoso que eu gosto tanto de receber vocês. Se tu caiu aqui, certamente ou tu é um imigrante ou tu pretendes te tornar um, não é verdade? Ou tu já vives em Portugal ou tu está querendo vir para Portugal, porque esse canal é exclusivo para tratar de questões sobre direito migratório em Portugal. Mas, quando nós falamos de direito migratório, nós estamos a falar não só de visto de autorização de residência. A gente tá também, nós também estamos a falar do quê? De nacionalidade portuguesa. Nós estamos a falar das relações do imigrante com aquela localidade nova, com aquele novo país. Nós estamos a falar de um contexto, de um planejamento migratório, de uma situação familiar, de aspectos psicológicos, de aspectos sociais, de tudo. Então, o vídeo de hoje, na verdade, é uma retomada de um slide que eu tinha pronto aqui e que eu digo assim, eu vou trazer para eles. Esse material, inclusive, ele teve uma outra, né, função que foi disponibilizar num curso online, numa formação online que nós preparamos no ano passado, voltada para profissionais do direito e para pessoas que tenham interesse em entender um pouco mais sobre a lei de estrangeiros. Então, nós fechamos uma turma, atendemos aos pedidos daquela turma e abordamos tópicos específicos relacionados à situação do imigrante em Portugal. Ok? E que legislação é utilizada? E que documentos devem ser consultados, sites, formulários e tudo mais. Foi uma formação bem completa, inclusive nós estamos ainda recebendo inscrições na lista de espera para a nova turma que vai acontecer esse ano. E eu já já vou passar as informações para vocês aqui mesmo pelo YouTube ou diretamente no WhatsApp, no grupo que está disponível aqui embaixo na descrição, o link para vocês. Então, é o que eu sempre digo, para que nós possamos entender quem é este imigrante, nós precisamos traçar um perfil deste imigrante. E aqui a intenção não é construir a roda de maneira alguma, mas sim facilitar para vocês o acesso de informações estatísticas que são passadas pelo CEF, tá bem? Por que, Lucas, que eu vou ficar assistindo esse teu vídeo até o final? Porque se tu pretende vir trabalhar em Portugal, se tu pretende vir residir em Portugal, se tu pretende mudar para Portugal, ou mesmo que tu não pretenda trabalhar, residir, estudar ou fazer qualquer coisa em Portugal fisicamente, mas tu estás no Brasil e pretende trabalhar com esse grupo de imigrantes, seja brasileiro ou não, tu precisa conhecer, em primeiro momento, quem são estas pessoas e qual é o retrato dessa imigração em Portugal. Obviamente, esses dados eles não estão 100% atualizados, que são as informações que nós temos do CEF, e como vocês sabem, dados estatísticos, eles vêm sempre com um delay aí de 1 a 2 anos, tá bem? Em 1 e 2 anos, muita coisa muda, mas vocês conseguem ter, a partir dessa apresentação que nós vamos conversar hoje, um panorama geral. E eu já te digo que tu vai conseguir sair daqui desse vídeo, se tu assistir ele na íntegra, com muita informação de qualidade, muita informação consistente, para que tu possa pensar no teu futuro negócio em Portugal, para que tu possa pensar onde tu vai residir, em que lugar tu vai atuar, para que tu possa entender quais são os motivos de recusa de entrada no país, para que tu possa entender quem são os outros ou quem serão os outros imigrantes ou o perfil destes imigrantes com os quais tu vai conviver aqui no país, tá bem? Vou compartilhar com vocês a minha tela. Espero que vocês consigam entender perfeitamente. Caso não entenda, vocês podem colocar aqui, ou surgiu uma dúvida a respeito do assunto, escreve aqui nos comentários. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Se tu não te inscreveu nesse canal ainda, faz a tua inscrição para não perder nenhum vídeo. E se tu não está acompanhando como deveria estar, tá por fora realmente de tudo. Então, te inscreve no canal, dá o teu like, deixa o teu comentário
E, por favor, compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso à informação. Vamos ao que interessa. Então, é o seguinte, deixa eu me colocar aqui no cantinho. Ok. Vamos lá. Nós vamos ter, então, a partir de agora, um panorama geral sobre os imigrantes em Portugal. Já expliquei para vocês o porquê da importância de nós entendermos isso, tá bem? Esses dados que nós temos são dados do relatório de imigração, de fronteiras e asilo, do CEF de 2021. Ou seja, nós estamos aqui com dados de 2021 e nós já estamos no ano de 2023, no início desse ano. Então, a gente tem aí um ano e pouco de eh, não atualização desses dados. E muita coisa mudou, porque pensem, nós estamos num momento, não sei se podemos dizer pós-pandêmico, tu acha que sim? Coloca aqui para mim, escreve nos comentários se é um momento para ti pós-pandêmico ou não. Mas eu acredito que nós ainda estamos num período de enfrentamento da pós-pandemia, né? Ou pós-período crítico da pandemia, vamos dizer assim. Em 2021, nós já temos aqui dados de reflexos da pandemia. Tenho certeza que alguns dados já aparecem aqui para vocês. Vamos ao que interessa. Estrangeiros residentes em Portugal. Deixa eu ver qual é o melhor lado que eu vou ficar. Aqui está. Estrangeiros residentes em Portugal. Preste atenção que aqui nós temos uma tendência evolutiva de estrangeiros residentes, tá bom? Nesse lado do mapa, onde aparece o mapa, nesse lado da tela, onde aparece o mapa para vocês, temos a separação de Portugal pelos seus distritos. O distrito de Lisboa, de Santarém, de Porto Alegre, Évora, Setúbal, Beja, Faro, Coimbra e por aí vai, tá? Falei os do centro-sul e não falei os do norte, mas vocês visualizam aí no mapa de vocês, tá bem? Nessa tabela, ou nesse gráfico, melhor dizendo, é apresentada para nós a tendência evolutiva dos estrangeiros residentes. Quando eu falo estrangeiro residente, é aquele que já possui o seu título de residência. Aqui eu estou excluindo todos aqueles que têm um visto temporário, aqui eu estou excluindo todos aqueles que não possuem, que já residem em Portugal, entretanto estão no processo de regularização, ou seja, não tiveram emitido ainda o seu cartão de residente, tá? O seu título de residência. Então, olha só que interessante. Nós temos um crescimento muito grande, ainda com a função da pandemia, mas nós temos ali, por exemplo, o ano de 2019 com 22% a mais do que o ano anterior. Ou seja, se nós mantivéssemos uma tendência evolutiva, nós teríamos muito mais do que nós temos aí em 2021 de estrangeiros residentes em Portugal. Então, nós tivemos uma queda aí em 2020, um aumento de 12%. Pensa que no ano anterior foram 22%. Depois nós temos um aumento de 5%. Obviamente, essa tendência agora ela tem justamente um aumento mais significativo pós os períodos aí de lockdown e todas essas situações, tá bem? Que mais nós temos aqui? Brasileiros. Aqui um dos pontos que interessa, tá bem? Por que que eu trouxe brasileiros? E já peço desculpas aqui aos imigrantes que assistem esses vídeos e que são de outras nacionalidades, porque eu trago o Brasil aqui para vocês justamente porque a maior parte dos seguidores aqui são brasileiros, por esse único motivo. E porque também Brasil ou seja, a nacionalidade brasileira é a nacionalidade que se mantém como a principal comunidade estrangeira residente, representando cerca aí de 30% do total dos residentes estrangeiros em Portugal. Então, do total de 100% dos residentes estrangeiros em Portugal, uma fatia que corresponde a quase 30% disso é de imigrante brasileiro. Então, por isso que nós focamos também mais na imigração brasileira. Mas, se, obviamente, se tu for de outra nacionalidade, escreve aqui nos comentários e eu vou trazer aqui informações a respeito da tua nacionalidade
para que a gente possa fazer um estudo aí sobre a tua nacionalidade. Presta atenção nesse gráfico. Esse gráfico mostra para nós o seguinte: ele mostra as nacionalidades mais representativas. Olha só, em primeiro lugar é o Brasil, com cerca de 30% do contingente total de imigrantes. Depois nós temos na sequência Reino Unido, Cabo Verde, Itália, Índia, Romênia, Ucrânia, França, Angola e China. Preste atenção que esses dados são de 2021, num período, digamos que pós-pandêmico, em um período de pré-guerra da Ucrânia. Então, aqui alguns dados eles vão ser alterados, certamente, com um novo panorama que o CEF vai nos apresentar a respeito do ano de 2022. Mas importante, o Brasil, em relação e comparado ao ano anterior, ele teve um acréscimo, um crescimento de 11% em relação a essa estatística de nacionalidade mais representativa. Enquanto o Reino Unido, que ocupa o segundo lugar, teve um decréscimo de 9%, ou seja, um número de pessoas do Reino Unido que não estão mais a viver em Portugal, assim como Cabo Verde, assim como Romênia, Ucrânia, já não podemos falar mais porque não temos os dados atualizados de Ucrânia, e China com decréscimo de 12%. Olha o mais interessante. Nós, retirando todos estes países, nós ainda ficamos com um percentual de 32% daquelas outras nacionalidades. Ou seja, o que não está aqui ainda representa um grande número de pessoas. Para vocês entenderem como Portugal é muito multicultural e muito heterogênea em relação às diversas nacionalidades que nós temos no país, tá bom? Vamos seguir aqui então. Em relação ao aumento ou decréscimo por continente, nós vamos ter comparativos do ano de 2021 para o 2020. Ou seja, tudo aquilo que está num bordô mais escuro na tela de vocês, no mapa, representa o ano de 2021. Em contrapartida, o que está num bordô mais clarinho vai representar o ano de 2020. Então, o que que a gente tem que ver? Por exemplo, América do Norte e Centro. Isso são imigrantes que imigraram da América do Norte e do Centro para Portugal, tá bem? Então, são imigrantes que saíram destes países, emigraram da América do Norte e Centro para Portugal. Se nós vemos o parte mais escura do lado de fora, significa que houve um crescimento, ou seja, e ali mostram os dados também, e o crescimento foi de cerca de 30%, 29,5%. A mesma coisa acontece com a América do Sul. Então vocês podem ver que numa pergunta, vou fazer uma pergunta para vocês. Houve um crescimento maior de imigrantes da América do Sul comparado à América do Norte e Central, ou o contrário? Qual que teve um crescimento mais significativo? América do Norte e Central ou América do Sul? Os imigrantes da América do Norte ou da América do Sul? Nós vamos dizer que da América do Norte. A América do Norte representou o ano de 2021 em relação ao ano de 2020, um acréscimo, um aumento de 29,5%, enquanto a América do Sul de 11%. Olha só, mas em quantidade é obviamente a América do Sul. Por quê? Pelo contingente de brasileiros que vem deste continente para o continente europeu. Cidadãos da União Europeia, nós tivemos um decréscimo, por isso que a parte mais escura, que é o ano mais recente, diminuiu, ele está menor do que o ano anterior. Então, nós tivemos um decréscimo. Em relação aos outros países da Europa, nós tivemos uma expansão de cidadãos estrangeiros, imigrantes em Portugal. Ou seja, 90% cresceu. No ano de 2020, nós tínhamos 45 mil e no ano de 2021, 86 mil. Em relação à África, o aumento não é tão significativo. Oceania
é um aumento de 8%, também pouco significativo, acompanhado de Ásia de 6%. Olha que interessante isso. Por distrito, vocês lembram que eu vou voltar aqui, apresentei para vocês este mapa de Portugal, que eu falei que estava separado por distrito? Pois bem, agora nós vamos ter uma ideia do distrito e por que que é importante falar isso para vocês. Porque aqui vem, ó, vocês viram que nós fizemos um exercício de entender essa bolinha de cresce e diminui, né? Ali, o mais claro era o ano de 2020, o mais escuro 2021. Portanto, se está menor a esfera mais escura, que é o ano mais recente, significa que encolheu. Se está maior, expandiu, cresceu, tá bem? Então, como que nós vamos ver esse mapa dos distritos? Assim, se está maior, expandiu. Se está menor, cresceu. O que que nós vamos ver aqui? Que o lilás sobrepõe ao cinza. Então, a parte lilás é a expansão. Se eu tenho só por fora a parte lilás, significa que expandiu. Se eu tenho só por fora a parte cinzenta ou cinza, significa que a parte lilás encolheu. Eu não sei se ficou claro, mas é assim que eu costumo explicar, como que nós vamos ver esses gráficos, esses mapas, né, para entender esse processo. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço uma vista de olhos, como diz o português, uma vista de olhos, eu vou ver lá em Bragança, que é o único distrito que houve um decréscimo de imigrantes naquele lugar. Ou seja, comparado ao ano de 2020 para 2021, de 2020 para 2021, nós tivemos aí uma queda de cerca de 5%. Ou seja, antes nós tínhamos 4.036 e agora em 2021, né, passado 2021, 3.800. Obviamente que nós precisamos de um ponto de atualização aqui para entender nesse período de fluxo migratório pós-pandêmico o que que sobrou disso aqui, o que que restou, ou que configurações que nós tivemos alteração. Mas, para além disso, é importantíssimo nós olharmos esse mapa e pensarmos no seguinte: por que será que em Bragança nós temos um decréscimo? Por que será que em Bragança existem poucos imigrantes migrando para aquela região? Por que será que Bragança, que antes tinha 4.000, ao invés de ganhar imigrantes, perdeu imigrantes? Ou seja, nós vemos que de 2020 para 2021, em Bragança, as pessoas saíram, os imigrantes saíram e foram para outros locais do país. E não, se mantiveram em Bragança. A mesma coisa em Lisboa. Por que será que só tivemos um aumento de 3% em Lisboa, enquanto lá no norte, em Viana do Castelo, nós tivemos um aumento de 20%? Obviamente que em números absolutos, Lisboa comporta mais pessoas que Viana do Castelo. É óbvio isso, não há o que se falar nisto. Mas nós percebemos que em percentual de aumento de imigração naquela região, nós temos Viana do Castelo estouradíssima, com 21,7%, quanto Évora cresce 2%, quanto Beja cresce 13%. O que eu quero dizer para vocês? Vejam este mapa, busquem dentro do planejamento de vocês quais são as regiões que vocês pretendem explorar em Portugal. E verifiquem, por que será que eu tive um aumento de 21% em Viana do Castelo? Será que há mais ofertas de emprego, mais ofertas de estudo? O que que acontece em Braga? Enquanto Coimbra, Lisboa, Évora, Porto ainda destoou ali, ó, 10%, Faro, 1%. Enquanto esses lugares eh, não vou dizer que não houve aumento, mas se manteve, teve uma tendência de manutenção, ou seja, mantiveram, os números, né, de imigrantes. Não houve assim um boom, opa, aconteceu um negócio que Lisboa agora baixou renda. O que que acontece?
Só trazendo um caso concreto aqui para vocês. Se Lisboa, por exemplo, um exemplo hipotético, a partir de hoje decreta-se que o Distrito de Lisboa não terá rendas ou será construída uma tabela de rendas para os aluguéis. E aí, que é o maior problema de Lisboa, são os arrendamentos. E aí, o que que vocês acham que vai acontecer com aquilo ali? Aquela bolha vai estourar, onde está sendo contido ali esse aumento de 3%, vai explodir para 20, 30%. Por quê? Não sei, né, se 20, 30, mas estou falando aqui aleatório. Mas vai estourar o processo migratório para lá. Por quê? Porque eu vou ter melhores condições, eu tenho mais ofertas de trabalho, de lazer, de entretenimento, então naturalmente eu vou ter imigrantes migrando para a capital. Mesma coisa Faro, né? Faro teve um acréscimo de 1%. Por que será? Será que se começarem a investir em situações para desenvolvimento daquela região, que nós já sabemos que aquela região do Algarve, ela é muito mais desenvolvida no verão, mas se nós fizermos propostas, ou se o governo, enfim, fizer alguma coisa para desenvolver ali durante o ano, será que não vai ter uma puxada de imigrantes para lá? De outra forma, emprego há em toda Portugal. Alguns lugares, obviamente, com mais, outros com menos, mas vamos lá. Será que a minha área de atuação não seria interessante lá na região de Guarda? Será que eu não tenho mais ofertas de emprego lá? Por que é que eu vou ir para Viana do Castelo? Por que é que eu vou ir para Lisboa? Se eu tenho um aumento muito pouco ali de imigrantes que estão chegando em Guarda. Será que é porque não tem emprego ou será que é porque não tem a mão de obra qualificada que eu preciso? Então, assim, dá para explorar muito esse mapa, mas dá para vocês terem ideia, inclusive, de onde eu tenho mais imigrantes ou não e onde há uma tendência de crescimento de imigrantes nas regiões. Então, é muito interessante que só naquele percentual, da região do Porto e Norte ali, nós vamos ter ali 10, 20, 30, 40, 50, mais de 50% ali, ó. Quer dizer, somando os aumentos, né? Falei besteira aqui. Mas eu digo ali, mais de 20%, mais de 11%, mais de 10%, mais de 12%, ou seja, são regiões que tendem a crescer um pouquinho mais. E aí, se eu trabalho ou se eu pretendo empreender, por exemplo, com cidadãos imigrantes, pode ser com brasileiros ou com qualquer outro, porque o CEF ainda traz por nacionalidade. E eu não vou trazer para vocês aqui essa informação. Vocês podem buscar essa informação mais detalhada, conforme a necessidade de vocês. Mas aí tu imagina se eu vou trabalhar com imigrantes, por exemplo, por que é que eu vou ficar em Évora, que é onde eu tô, e eu trabalho com imigrantes. Mas por que é que eu vou ficar em Évora? Por que é que eu vou ficar em Évora? Eu tenho que focar aonde eu tenho mais demanda, onde há uma tendência de crescimento, não é? Leiria, Santarém, olha Santarém, 11%, Viseu, 12%. Então, assim, para não estender muito esse vídeo, vou deixar esse mapa com vocês, vocês deem um print daí, estudem isso, busquem as informações no relatório e vocês vão gostar disso. Vamos lá que tem muita informação ainda para falar. Quero falar com você sobre a criminalidade associada aos fenômenos migratórios. Vamos lá, o que que o relatório nos traz sobre isso? Nós temos aqui dados importantíssimos a respeito da averiguação e investigação dos ilícitos criminais associados à imigração. Tem registros de 627 crimes do CEF em 2021, e aqui nós temos dentro desses registros, né? Em Portugal fala registro, não registro. Dentro desse registro pelo CEF de 627, nós temos as seguintes tipologias de crime. Qual é a que estoura ali? Falsificação de documentos. Mais de 50% das situações dos crimes e das averiguações de ilícitos criminais associados à imigração diz respeito à falsificação de documentos. Depois disso, nós vamos ter o auxílio à imigração ilegal. Olha só, o porquê que o auxílio à imigração ilegal é tão visado no CEF, porque justamente nos momentos de formação, certamente estes dados são expostos aos agentes, informando, olha, nós estamos tendo um aumento aí de um auxílio à imigração ilegal.
O que que é o auxílio imigração ilegal? Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas aí tu coloca aqui para mim nos comentários. Casamento de conveniência, tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à imigração ilegal, uso de documento alheio, lenocídio, violação da interdição de entrada, angariação de mão de obra ilegal, burla, que são os golpes, detenção de arma proibida, violência doméstica e outros não classificados nesse ponto. Depois disso, nós vamos ter, no âmbito de procedimentos criminais, que foram constituídos 354 arguidos. Olha só, no âmbito de procedimentos criminais, a respeito daquelas investigações que nós vimos ali, nós temos então 354 pessoas que foram arguidas e a nacionalidade das pessoas. E olha só que incrível isso! Mas não é o brasileiro, pá, que faz tudo isso, um monte de merda aí. Já ouvi português falar isso. Não, infelizmente não. Ou felizmente não. Não sei, porque não deveria nem ocorrer isso. Mas nós temos aqui um quantitativo de estourado aí, que mais de 30%, né? De portugueses. Eles foram os arguidos nessas investigações de crimes. Brasileiros, obviamente, pelo contingente ser maior de imigrantes, nós vamos ter aqui um número mais expressivo. Depois, outras nacionalidades. Depois, Índia, Guiné-Bissau e Albânia. Olha só. Interessante, né? O que mais nós temos aqui? O tipo de crime. Olha só. Auxílio à imigração ilegal. Casamento de conveniência. Olha quanto casamento de conveniência. Documento falso, tráfico de pessoas, falsificação de documentos, associação de auxílio à imigração ilegal, outros crimes relacionados com a imigração e por aí vai. Seguimos. Controle nas fronteiras. Como é que funciona esse controle nas fronteiras? Que dados nós temos disso? Nós temos aqui uma evolução das recusas de entrada. Olha que interessante isso. De 2020 para 2021, na verdade, de 2019 para 2020, interessante a gente ver essa tabela, vai nos trazer os seguintes dados. Que em 2019, nós tínhamos aí um total de recusas de entradas de quase 5 mil pessoas. 5 mil recusas de entrada. Em 2020, isso caiu para 1.589, 2021, 1.115. Por que disso? Que as pessoas estão sendo mais conscientes de que é necessário ter o visto apropriado para entrar, é necessário não falsificar documentos. É, e outra, né, que o menor desacompanhado ele tem que ter uma autorização e tudo isso. Prestem atenção. Qual é o mais expressivo aqui? A ausência de visto ou visto caducado. Não tem visto ou visto venceu, não entra no país. Olha aí, ó, cerca de 50% não entra no país por causa disso. Ausência de motivos que justifiquem a entrada. Acompanhado a isso, quase a outra metade é isso. Se tu não apresenta motivos que justificam a tua entrada, esquece, não tem visto, não apresenta os motivos adequados, tu não vai ser, tu vai ser barrado, tu não vai entrar em Portugal. Absolutamente normal, esse número não me surpreende, indicações de não admissão, uma coisa que me surpreende ali, porque as pessoas já sabem da sua situação e insistem em entrar. Os menores desacompanhados é uma coisa que a gente vê em 2018, 2019, era um número significativo e depois deu uma boa diminuída, mas em 2021 teve um crescimento aí estranho até, mas o que que é isso? É falta de informação. Que mais? Utilização de documento alheio é o mais engraçado, né? Mas tudo bem. Documento falso falsificado e ausência de documento de viagem ou caducado, tá tudo ali, ó. Ausência de documento de viagem, 21. Soma a ausência de visto, 6.521, mais ausência de motivos que justifiquem a entrada, mais a ausência de meio de subsistência, acabou. Não tem. Já pega aí o total de pessoas. Só para vocês terem uma ideia do que mais barra as pessoas em Portugal. Principais nacionalidades por recusa. Vamos lá. Obviamente, o Brasil tem as principais nacionalidades por recusa. Pois dá um print dessa tela aí e vê o que
que tu consegue entender disso aqui. Ali em cima nós temos os países e uns códigos, tá? E o código significa o tipo de recusa. Então, o código 03, ali tem uma tabelinha do lado. Ausência de documento de viagem ou caducado. Então, olha só, brasileiros não tiveram ausência de documento de viagem ou caducado. Não teve ninguém que foi recusado a entrada por causa disso. Documento falso também não. Utilização de documento alheio, não. Olha só. Documento falso falsificado, Senegal, com 5 ali, no total de 6, né? Depois, nós temos um número muito expressivo no Brasil, que é o 6 e o 8. Motivo 6 é a ausência de visto e o 8, a ausência de motivo que justifiquem a entrada. E depois nós vamos ter uma sequência aí do número 10, que é a indicação de não admissão. Olha aí os brasileiros tentando entrar. E número 16 são as outras que não estão relacionadas a esses motivos anteriores. E o número 11 são tentativas de entrada de menores desacompanhados. Isso aqui é muito simples de resolver. Você já tem informação para isso e não tem por que vir com o menor sem autorização de entrada em Portugal, pelo amor de Deus, né? Pessoal, essa é a nossa apresentação, tá bem? Vou interromper aqui o compartilhamento, volta aqui para mim. Espero que vocês tenham realmente gostado, porque isso aqui vai fazer com que a nossa mente dê um boom, né? E aí tu começa a pensar. Aquela parte daquele mapa, olha os documentos, olha só o que eles estão negando na entrada, olha para onde está indo, quem é que é mais, que são as pessoas que envolvidas com o crime relacionado à imigração, quais são as nacionalidades com mais envolvimento, né? Será que são brasileiros? Será que são portugueses ou outra nacionalidade? Então, isso tudo vocês podem ver e despertar aí curiosidade de vocês. Então, deixa aqui nos comentários o que que tu achou desse vídeo, deixa teu like, curte, compartilha. Aqui também tu tem acesso aos links de contato, caso tu precisa fazer contato com o escritório ou com o meu Instagram. Lá eu respondo todos os dias dúvidas sobre direito migratório em caixas de pergunta. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima e nos vemos. Tchau, tchau.